E Deus, Ele não tem sido fiel conosco, Ele é. E às vezes a pessoa está esperando algo muito grande e Deus só precisa te dar algo bem pequeno para você se alinhar. Um gigante que tem muito grande, uma nação inteira estava com medo dele. Um gigante, uma nação inteira estava com medo dele. Só que Deus botou na visão de um rapazinho que aquele gigante era um problema pequeno. A intimidade que esse rapazinho tinha com Deus era tão grande que ele olhou para o gigante e falou com ele: rapaz, você não tem noção quem é meu Deus. Eu não vou te atacar ou te enfrentar no meu nome, né? É o que devemos o tempo inteiro estar falando com os nossos gigantes. Às vezes os nossos gigantes que temos entram na doença, na depressão, na opressão, nos vícios, e nós queremos entrar com os nossos recursos. Eu já entrei em situação que eu pude usar o que for para encarar aquele gigante, mas não tem como derrotá-lo, só no nome do Deus dos Exércitos. E a Bíblia está explicando de capa a capa como é que Deus funciona. Pastor, mas tem como saber? Tem. As histórias da Bíblia. Você pode ver que os louvores que fazem, tudo que fazem no meio evangélico, é tudo referência bíblica. Não tem nada no meio evangélico que a pessoa tem como fazer se não for referência da palavra. É a palavra que traz o poder para o homem, para a igreja, tem a direção toda para você, para a sua vida, para a sua família, e nós não temos como fazer nada. Um dia eu conversando com uma pessoa, ele falou: mas nós temos a nossa vida. Eu falei: não, a nossa não é mais nossa. Nossa vida não é mais nossa. Só é sua enquanto você não conhece a Deus. Ah, mas eu conheço a Deus. Mas tem que saber de que maneira que você conhece a Deus. Eu, na época, conhecia um Deus chamado Deus Samuel. Deus de si mesmo, não tem? Deus de si mesmo. Tem pessoas, homens ou mulheres, que é um Deus de si mesmo. Ele faz as coisas sem direção de Deus. Então, todas as coisas têm que ser direcionadas na palavra. Se não tiver na palavra, funciona. Uma semana, às vezes até 10 anos, 20, funciona. Mas se você conheceu a Deus, e começou a ter intimidade com Deus, a direção que você vai ter toda é dele. Eu não te conheço, nem você me conhece. Como, pastor? Nós vamos na igreja. Pastor, você até me batizou. Falar em batismo, né, irmão Jefferson? Só, irmão Jefferson fez um voto com Deus aí. Durante esse ano ainda ele vai se batizar. Glória a Deus. Aleluia. A pessoa vai ficando próximo de Deus e não tem como, você fica constrangido pelo que Deus vai fazendo com você. Aí você tem os acertos que você tem que fazer, que constrange, não tem? Deus é o Deus que constrange. Então nós temos que o tempo inteiro estar buscando o quê? Procurar saber na Bíblia o que eu tenho que fazer para agradar a Deus, só isso. E o irmão Jacques falou aqui, para agradar a Deus, tem umas parábolas assim meio, que me deixou assim, logo no começo do Evangelho, me deixou meio, você não tinha muito entendimento, né?
Uma palavra dessa, como é que você vai entender? Aquele que não morrer não vai viver. Aquele que tentar viver vai morrer. Já é morto. Você vai entender isso. Eu tenho que morrer para viver, mas como? Aí a Bíblia explica. Para que a semente, a própria semente, ela tem que morrer. Para dar uma árvore bonita daquela lá, não é? O ser humano também tem que morrer para ficar uma coisa bonita diante de Deus. Morrer para onde, pastor? Mas é se matar, se suicidar, com certeza. Mas é um suicídio diferente. Não é pulando numa corda, não é tomando um remédio para matar esse físico aqui. É se suicidar, se matar para as coisas que desagradam a Deus. Aí é uma pergunta para você, para mim. Você está sendo morto todo dia pelas coisas que desagradam a Deus, que você descobriu na Bíblia? Como que eu vou morrer, pastor? Eu fiquei 20 anos vivo no cigarro, mas morto para Deus. A minha vida quase inteira na prostituição, adúltero, vivo nisso, mas morto para Deus. Eu fiquei vivo minha vida inteira com ódio, soberbo, mas morto para Deus. E Deus fala para você viver, você tem que ter até que abandonar, você tem ideia. Abandona seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu marido, tudo que tiver na reta. Se mata com as atitudes deles. Abandonar, quando fala em abandonar, você acha que é largar. Não. É eu e Deus agora. Não. O joelho começa a dobrar em cima do pai, da mãe, dos irmãos, para eles abrir os olhos. Então, se você conseguiu acordar no Evangelho, eu tenho uma notícia para você: não é todos que estão vendo que você vê. Tem um monte de pessoas, a Bíblia fala isso, o Diário falou aqui hoje também, estão dormindo. Tem pessoas o tempo todo sacudindo você. A palavra, acorda, Jesus está vindo, acorda. E você está vedado. Você está pensando que você está vivo, mas você está morto. Só quem está vivo diante e vendo e enxergando diante desse mundo tenebroso, que tem um capeta que ele é poderoso, um diabo que a própria Bíblia fala, chama ele de Deus, com letra minúscula, né? O Deus desse século está cegando o entendimento. Se eu tivesse um poder sobrenatural sobre você, enfiasse a mão dentro da sua cabeça e arrancasse seu entendimento, você ia ficar assim, rapaz. Todo o movimento é constatado pela medicina, todo, até da ponta do dedo, até a dor na pontinha da unha, é causado pelo seu entendimento, pelo seu cérebro. É ele que movimenta tudo. Isso aí não vai ser tirado de você. A Bíblia relata sobre isso. Entendimento, alma, carne vai ficar na terra, mas o seu entendimento, você vai ter que dar conta de tudo que você vê. Então Deus ensina na Bíblia como é que se faz para viver com Ele. Aí Ele faz uma pergunta para você e você não é obrigado. Você quer me seguir? Tipo assim, você quer me seguir, Samuel, pastor Samuel? Você quer me seguir, Marcelete? Você quer me seguir, Modesto? Quer me seguir, irmão? Vou falar o nome de todo mundo para você. Você quer me seguir? Jesus falando. Você tem que pegar a cruz. Pega a sua cruz aí. E venha.
Jesus o tempo todo fica te chamando. Chama, chama, chama. Não tem uma pessoa dormindo na cama que você quer acordar ela? Ei, acorda aí, Marcelene, acorda aí, fulano. No trabalho, ó, está na hora de você ir trabalhar. Deus fica falando com você constantemente. Acorda daí para essa palavra. Essa palavra você tem que acordar. Se você não acordar, você não tem como viver em Cristo. Vai continuar morto. Tem até um louvor aí, né? Que a guerra, vários louvores, mas essa guerra não é espiritual. Você não entende ela. Tem um monte de coisas, de pecado, da linhagem, de lá para cá que vem, que dão uma cegueira em você. Se do nada você está fazendo coisas que desagradam a Deus. Quando tem essa mensagem no coração, guardada, né, como Davi, o que acontece? Guardei a tua palavra no meu coração para quê? Para não morrer, para não pecar. Porque o pecado na realidade ele te mata. Quando a Bíblia fala bem assim, há um caminho que ao homem parece que é direito, é o pecado. E no final dele vai ter o quê? Caminho de morte. Então tem uma liberdade que hoje nós temos de rir, de brincar no meio evangélico, sorrir com os irmãos. Não foi sempre assim. As coisas lá nas leis passadas eram tudo duras. A pessoa para dar um sorriso tinha que ser. Era difícil. E Deus, Ele mandou uma liberdade para nós, que foi Cristo Jesus. Para nós ter como nos reunir desse jeito aqui, como um povo que era pagão, e no mundo espiritual colocou nós para ser filhos. Tinha uma condenação sobre você, sobre mim. Essa morte o tempo todo está dentro de você. Você o tempo todo, que a guerra na realidade não é fora do corpo. Fora do corpo você vai saindo. Mas quando você bate num local que a guerra é dentro de você, você entra em pânico. Não tem como você enfiar a mão e arrancar essa guerra de dentro. Às vezes não está acontecendo nada, está tudo bem com você, mas tem uma tristeza lá no profundo, que só a espada do Espírito consegue alcançar. Está tudo certo, está tudo bem, mas você acorda de manhã, tem momento na vida que você mata urso, igual Davi matou gigante, matou leão, tudo com as mãos, usando estratégia de pedra, que não tem nada a ver, né? Os gigantes daquele ali não tem nada a ver você usar uma arma tão simples daquela. E naquela arma simples tinha poder de Deus. Por isso que hoje temos que trabalhar no mundo espiritual muito forte na feitiçaria, na macumbaria, na magia negra, que os bruxos, eles não entendem como que aquela pessoa está viva ainda, porque ele conseguiu matar vários, mas chegou nenhum que é do povo de Deus, ele não consegue acertar. Até atinge, dá uma bambeada, mas não prospera em cima do povo de Deus, nada. O que prospera sobre o povo de Deus é as palavras dessa profecia, que o tempo todo está te prometendo e cumprindo na tua vida. Sará o seu entendimento, o seu intelecto, sará o seu casamento, as suas emoções. Então essas palavras, elas são verdadeiras. Ela bate sobre você e começa a te tratar, e você não vê, tá? Você está indo assim, você não vê. Aí daqui a pouco os seus olhos espirituais fazem assim, ó, abre. Aí você assusta e fala, isso só pode ter sido Deus. Até então você não via nada que Deus estava fazendo na sua vida. Tem pessoas aqui que possa ainda estar cego, não está vendo isso.
Você olha do lado, você olha para o pai que você tem, a mãe que você tem, ainda, né? Que eu não tenho pai e mãe, eu falo dos jovens aí, ou um pouco mais velho que tem, o paizinho e a mãe, pode ser o pai e a mãe. A pessoa não enxerga que aquilo ali é uma dádiva do Senhor, que ainda está aqui nessa terra. As mães, né? Os pais, eles acordam de manhã e não têm noção. Estou falando de quem está certo. Aquele filho, aquele neto, aquela neta. Aí quando você entra na Bíblia, você vê Jó falando lá no 42, depois de ter passado por toda situação difícil. E a situação difícil vai te alcançar. E me alcança. Agora o segredo é você conseguir passar pela situação difícil com Deus. Para você chegar no final daquela prova, seja ela qual for, durante a sua vida, e falar bem assim: eu conhecia Deus só de ouvir falar, hoje eu estou vendo Deus. Isso é um ensinamento da Bíblia para nós no dia de hoje. Eu quero só dar uma passada em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, até revistinha em quadrinho já saiu dessa história. É a história de José do Egito, todo mundo conhece. Glórias a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor. Gênesis 37, capítulo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são a geração de Jacó. Eu acho tão interessante essa passagem. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel, que é Jacó, amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, e deu para ele. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, eles odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho e contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E disse-lhe: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras, tipo assim, você está pensando o que, rapaz? Que você vai reinará sobre nós? Tu deveras, pensa, terá domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiaram, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José o sonho e o contou a seus irmãos. Ele disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai, os seus irmãos, repreendeu
o seu pai, ele disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu, a tua mãe, teus irmãos, a se inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no teu coração. Glória a Deus, né? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Essa palavra tem nos dado esperança, nos dado muitas vezes força para continuar a caminhada. Então, muito obrigado pela sua palavra. A tua palavra nos dá a direção, papai. São histórias bíblicas que foram escritas no manual, mas foram escritas para nos discernir para os homens da terra, como que o Senhor faz, como que o Senhor trabalha. Então, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, igreja? Amém. Eu glorifico ao Senhor e exalto o santo nome do Senhor pela palavra dele. Aqui está escrito que em Gênesis capítulo 37, né? E essa história passa a página 38, conta a história de um dos irmãos dele, e continua, 39, 40, 41, 42, uma história muito longa de um jovem que Deus pegou para cuidar, zelar, e começou a abrir os olhos espirituais dele. Todos os irmãos dele, todos eles, estavam dormindo. Mas ele acordou diante do Senhor e Deus começou a falar com ele, e dando a direção para ele. E todas as pessoas que começam a acordar nesse mundo, ele começa a fazer diferente. E você bate de frente com as pessoas que estão dormindo ali. Eles não abriram os olhos para as coisas espirituais, eles só estão no físico. E no físico, eu vejo pessoas conversando que eu me assusto, que eles estão agarrados nessa matéria. Não tem no terreno, no sítio, na casa. Não é para você não deixar de sonhar aqui nessa terra. Você viu? José era sonhador. Era um menino sonhador, mas você pode ver que os sonhos que batiam sobre ele era sonho pro reino, porque ele já estava acordado pro mundo, não pro físico, ele estava acordado pro mundo espiritual. O pai dele se assustou. Você sabe quem é Jacó? Abraão, Isaac e Jacó, é a história da Bíblia. Deus colocar um Israel, ele já era Israel já, para se assustar em cima de um filho dele. Nem ele acreditou. Os irmãos ficaram, nossa, qualquer local que você tem uma pessoa que ela tá acordada e se saindo bem ou acordado, obra de Deus é o local que mais, nossa, a pessoa entra, acorda, mas daqui a pouco dá um soninho e volta a dormir de novo. Para as coisas espirituais. E carne física. Não tem? A terra aqui, isso aqui ó, é terra. Isso aqui é igual a lata do seu carro. Vai apodrecer. Pode custar 2 milhões de reais. 10 milhões o carro. Vai apodrecer. Eu vi um sheik andando na internet assim com 2 robôs, que vale quase 7 milhões de dólares cada um. Tudo segurança dele, tudo larga, tudo morre, tudo acaba. Aqueles robôs daqui uns anos, eles estão danificados e vai aparecer outros melhores do que ele. Ser humano é a mesma coisa. Aí garra nessa terra, não tem? Diferente de José. José estava ligado no céu. Toda pessoa que está ligada no céu com os olhos abertos, a primeira coisa que ele começa a fazer é agradar o pai físico dele. Eu não gosto de pregar muito isso, pai físico, porque eu tenho filhos, né?
E toda pessoa que tem filhos, quando você vai falar isso aí, dá uma impressão, você está botando uma pressão no filho, para que ele te obedeça. Tem? Pai, às vezes não pode falar, rapaz, você tem que me obedecer para você ser abençoado. Todo filho que tem pai e tem mãe, tem um cuidador, tem uma tia, que ele começa a ver, ele acordou, ele não está mais ligado na terra e nem no mundo, no físico. A primeira coisa que ele faz é honrar pai e mãe. Quem está dormindo, ele não honra ninguém, porque ele está morto. Como é que ele vai honrar? Como é que vai ter vida estando morto? Não tem jeito, só com Jesus. Honra o teu pai e tua mãe, olha só, hein? Para que seus dias se vá bem na terra. Você já analisou esse mandamento? Seu pai pode ser, eu conheço uma irmã aqui, né, que a gente convive muito junto, e tem um pai, depois que ela entendeu isso, ela tem um pai que é totalmente ao verso do que ela serve Jesus. Ele tem a mente totalmente, ele é mundano mesmo, mas ela para tudo que está fazendo, vai lá dar um abraço nele e beijar ele. Que é dentro de cachaça, o que for, vai lá e abraça. Entendeu? Honra o teu pai e tua mãe para que os seus dias se vá bem na terra. Se vá bem é como? No meio das tribulações, você tem paz. Você vai ter problema no seu casamento, você vai ter problema com seus filhos, você vai ter problema aí no mundão, porque você está vivo, você está vendo tudo. E se você viu tudo, você começa a obedecer a Deus. Se eu obedeceu a Deus, eu não posso mais chegar lá no Ceasa, igual eu fazia, e falava, quanto é essa caixa de tomate? É R$100. O rapaz ali fez por 60 para mim, você faz também? Mentira minha, só para mim comprar mais barato. Ou você briga com ele para pagar 80, 70 ou alguma coisa, vai pagar os 100 mesmo, mas você fica. Você tem uma ideia, eu era uma pessoa que gostava, eu já contei esse testemunho aqui, eu gostava muito de vender jabuticaba. E alguns jejuns de um dia para o outro que eu fazia, a jabuticaba me atrapalhava. Quando você compra ela, você tem que experimentar. Você acha que se eu tivesse sem essa palavra, eu ia parar de comprar jabuticaba porque eu estava jejuando? Eu ia fazer o quê? Continuar comprando a jabuticaba, ela que traz o sustento para dentro da minha casa. Eu preferi parar de vendê-la por causa das consagrações que eu fazia para o Senhor e faço até hoje. E todas as coisas que você faz para o Senhor, para Deus, a maioria delas é secreta, ninguém sabe. Tem vezes que eu estou num monte, ninguém sabe. Minha esposa que eu dou o toque dela, né? Tem que dar. A parceria aqui da terra é ela, então tem que saber onde eu estou andando. De madrugada, 3 horas da manhã, 2h30, quando acorda, ninguém está vendo. Quem está vendo? Você está pensando que eu estou falando de mim? Eu estou falando de você. Se você está dormindo de madrugada, às vezes tem irmão que está acordado, orando por você. O que o irmão falou aqui, às vezes esse irmão que está orando por você é o irmão que você está falando mal dele, porque você está morto. Você não está vivo. Então a palavra de Deus ela é dura, porque ela quer fabricar, ela quer fazer homens de Deus que faz a coisa que Deus manda. Tem um homem de Deus na Bíblia que eu acho interessante. Ele chegou, tinha uns camaradas lá adorando a uns deuses lá estranhos, e achando que esses deuses estranhos dele mandavam chuva, não tem? A fertilidade da terra, era tudo esse Deus que mandava. E esse profeta agoniado, né? Tipo essas pessoas aí que creem nesses deuses falsos, que está curando, está fazendo, está acontecendo. Nós ficamos indignados, sabemos quem cura, quem dá a chuva, o sol. Você viu o louvor? Eu sou, rapaz, eu sou tudo, eu sou chuva, tempestade, eu mando calar a boca. Eu nem sabia que tempestade tinha ouvido.
Esse vento que dá bravo aí no mar, não tem? Eu só vim saber pela Bíblia que Jesus falou: cala a boca, tempestade. Cala a boca. Foi silêncio. Então nós temos que pegar essas direções aí de Bíblia. A honra que Deus colocou na Bíblia que nos dá é essa direção, para que você viva e que você não esteja dormindo, não esteja apagado. Porque na realidade o sistema, o acordar de madrugada, o levantar, o trabalhar, tem hora que eu chego lá em casa com o Valdeni, hoje é dia de você pregar, ai meu Deus, não tem nem tempo de ler a Bíblia. Não, Valdeni, hoje eu não peguei na palavra ainda, eu vou pegar um pouquinho aqui. Atrapalha, e a mim também. Por isso que a Bíblia o tempo todo fica aí. Nós temos que ficar nesse culto de adoração. Não tem muito tempo, tá? Para falar essa história de José, mas deixa eu entrar aqui rapidinho nela novamente. É um rapazinho que Deus escolheu. E se você ler a história de José, como tem muitos aqui que já leu e já conhecem, você não acredita o jeito que Deus trabalha. E no final dá certo, não tem? O que eu estou querendo falar com você nessa noite? O jeito que Deus está trabalhando na sua vida. Não se assusta. Está te pegando de maneira que você muitas vezes não está se agradando. Mas não se assusta. Porque Deus está no controle de tudo. Deus identificou um problema 13 anos depois que ia matar todo mundo praticamente da época, o mundo da época. Uma grande fome que ia dar. O que Deus fez? Ele podia pegar 13 anos depois um rapaz lá e falar: vai lá e faz isso. Tinha fugido da minha mente uma coisa aqui que eu vou voltar, tá? Isso é normal a gente pregando. A admiração que eu tenho pelo profeta, não tem? Depois eu volto em José de novo. Voltou de novo, o fio caiu. Aquele homem que estava, aqueles pessoal que adoravam outros deuses na época, e achava que a chuva vinha do Deus deles. Entrou um profeta dentro do palácio do rei e apontou o dedo para ele e falou: pela minha boca vai parar de chover 3 anos e meio. Agora você imagina esse homem falar isso aí e virar as costas e ir embora. O rei com aquele monte de soldado, o soldado deve ter feito bem assim. Ele é profeta, ele é meio doido. Não tem? Eu medito nisso tudo na Bíblia. A Bíblia fala para meditar. Esse cara é doido. O que esse cara está falando? O nosso Deus, nós manda chuva, esse cara é doido. Aí passou, foi embora, mas passou de um dia para o outro, não choveu, ninguém está aí. Mas passou uma semana sem chover, ninguém está aí também. Mas depois de um mês, o que houve? Cadê a chuva? Um mês, uma semana, você imagina. Se você estivesse perto do profeta que falou isso, gente, aquele cara estava certo. 2 meses, 3, já começaram a procurar água. 4, 5. Rapaz, se for real aquele negócio, 3 anos e meio nós estamos todos mortos. E deu 3 anos e meio para voltar a chover de novo. E você sabe quem profetizou chuva depois para descer? O mesmo profeta que há 3 anos e meio atrás profetizou que não ia chover. Aí fica ligado nesse mistério. Aí voltando para José, Deus, Ele quer preparar uma geração, uma família, ou um casal, ou uma pessoa, ou um jovem que está aqui, para as coisas futuras. Mas para isso você tem que estar acordado.
Tem jovenzinhos aí que estão fazendo o seu secreto com Deus já. Mas está sendo preparado. E toda vez que você está sendo preparado, se Satanás descobriu, ele vai tentar matar. Então é por isso que tem a casa do Senhor, a igreja de Jesus. Essas pessoas que estão sendo levantadas nos dias de hoje, para daqui um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. De repente Jesus volta de hoje para amanhã. Mas sempre ele vai estar levantando pessoas. E de repente tudo que você está passando, as guerras que você tem no interior, as lutas no trabalho, ou desemprego, ou dificuldade, é onde Deus quer te treinar para futuramente estar trabalhando em alguma área para desenrolar, né? Que o tempo todo o reino de Deus, Satanás tenta levantar diante da igreja do Senhor para embolar mente, coração, tacar sono de espiritual nas pessoas, mas a Bíblia fala que as portas do inferno elas não vão conseguir ficar de pé. Então o jovem chamado José, ele entrou numa obediência tão profunda, que você que é jovem podia ler essa história. Como que se faz para obedecer a Deus? Para obedecer a Deus estando tudo certinho, jovem, é fácil. O adulto, o mais velho, é fácil. O seu casamento está tudo bem, a família é lindinha, bonitinha, mas eu quero ver quando chegar a estrutura que Deus dá, não tem? Aqui foi falado até sobre o microfone, não tem? Você tem que ser preparado para tudo. O ser humano tem medo da morte e tem medo de falar em público. Então Deus ele começa a preparar. Tem pessoas aí fora que não dão oportunidade no público. Essa igreja o tempo todo fica chamando para pregador para pregar. Eles que correm. Não, eu não quero agora, não, depois não. Não, eu vou orar a Deus para ver se dá. Eu já tenho uma mentalidade assim que parte para cima. Às vezes você não pode, você dá uma preparação, igual o irmão Jacques lá, orou a Deus, Deus põe em outro lugar. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que Esther, ela teve que fazer. Ó, você pode até não pregar hoje, Esther, mas você foi colocado aí para pregar. Então Deus tem falado com a igreja dele. Entendeu? Aí tá aí, mas surge, né? Eu fiquei 1 ano e meio sentado nessa cabeça sem poder pegar microfone. Ninguém dá microfone, ninguém dá oportunidade para o outro crescer, não. Tem pastor que se vê um irmão crescendo. Eu, quando eu vejo um irmão aqui no púlpito aqui, não tem? Dando uma palavra e partindo para cima, eu não sou Saul, não fico com inveja sentado ali, não. Eu falo, Jesus faz ele pregar melhor do que eu e faz ele ficar melhor do que eu. Ou igual, né? Que a Bíblia fala que não fica melhor, não, fica igual. Mas tem muitos aqui que são melhores do que eu, tá? Muitos. São pessoas que não se descobriram ainda, que não estão entrando, mas vão entrar. Desde o Samuelzinho ali, o jovenzinho que está vindo com a mamãe, com a Dona Irene, e vai vindo, a igreja vai crescendo. E a Bíblia fala, se você não quiser passar e acordar, Deus vai indo e vai crescendo e vai botando outro. Tem isso na Bíblia. Ministérios aí que a pessoa tem até um testemunho desse jeito, né? Que uma jovenzinha foi chamada para missões, para viajar. Vou passar aqui 2 minutinhos, deixa eu ver que hora. Passou já um pouquinho, mas já está encerrando a mensagem. Essa missionária foi chamada para pregar novinha, igual José assim. Ela falou, não, Senhor, eu queria tanto casar primeiro. Aí Deus foi dar um casamento para ela. Ah, Senhor, eu queria tanto ter filho primeiro, depois eu vou. Aí Deus deu os filhos para ela. E daqui a pouco, tal, foi crescendo. Ai, Senhor, não tem que ver minha filhinha, minha família crescer. Ah, Senhor, a netinha cresceu, ficou com mais de 60. E não cumpriu. Essa história é verídica. Veio lá passou um profeta na frente da casa dela, olha, pela sua
inferno, porque você não quis cumprir o propósito. Ela deu um choque na hora e morreu na hora. Essa história é verídica. Eu faço tudo para falar. Hoje eu estava com o caminhão encostado ali, para trazer umas coisinhas que eu botei ali, né, na feira. E tinha uma jovenzinha ali hoje, fumando uma maconha assim, muito agitada, assim, um cheiro forte. Eu ia até brigar com ela. Brigar o modo de falar: ô, você vai fumar aqui? Cheguei aqui, tem minha netinha aqui. Fumando, eu aguentei aquela pressão, vim cá, botei as verduras aqui dentro. Aí Deus mandou falar com ela para convidar ela para a igreja. Eu falei umas palavras, ela começou a chorar. Eu falei: mas busca o Senhor. Esse local é o melhor lugar que você possa estar, para ouvir uma grande mensagem ou para ser chamado a atenção por Deus. Tanto para ouvir uma grande mensagem, para sair daqui cheio, ou para ser chamado a atenção por Deus. As duas coisas estão te fazendo crescer, não esquece disso não. Continua buscando o Senhor, revirando este livro. Eu não vejo pessoas revirando o livro, e não tem como ver. Como que você vê que a pessoa não revira, né? Eu tenho história na Bíblia assim, pastor, você já leu, eu li, mas tem história que você passa. Tem pessoas que começam a cantar um louvor com essa Bíblia. Eu falo: tá, onde vê essa palavra? Eu vou lá procurar e revirar. A pessoa revira o celular todo, fica a semana toda mexendo, futucando, mandando mensagem até da Bíblia. Mas quando você vai perguntar alguma coisa mais profunda, a pessoa não tem aquele conhecimento, não tem? E esse conhecimento se alcança onde? Buscando aqui na igreja e depois lá fora. Tem um irmão aí que está até querendo, falou até comigo: o pastor podia botar aí um estudo. Eu falei bem assim: rapaz, primeiro tem que convidar a gente para a igreja e ter pessoa para o estudo. Não, mas a oração, eu tenho chegado aqui 8 horas e 8h15, 8h20, não está aberta a igreja. E é para estar aberta de 8 às 9. Aí depois chega, aí vai chegando chega alguém, abre a igreja, ora um pouquinho e sai. Mas não tem aquele compromisso de bater em cima. Uma pessoa só ficar ali uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, joelho, orando: Senhor, cadê, Senhor, isso é do Senhor, cadê? Se não vai brotar a pessoa do chão para vir para a oração. Maranata coloca a oração de 8 a 8h15, 7 a 7h15 minutos de oração. Mas deu 7 horas, você pode jogar lá e já orar. 7h15 já está fechando a porta. Propósito. As coisas que Deus te der, toda vez que Deus vai te dar uma coisa, Ele vai cobrar de você o que Ele te deu, igual cobrou de José, não tem? O que Ele deu para José, José aguentou as ondas. 11, 10, né? Benjamim, o grego não odiou ele não. 10 irmãos odiando, aguentou o rojão. Quase morto, vendido como escravo. Bateu lá no Egito como escravo. Olha bem a história, vai lá para você ver. Entendendo que aquilo ali é um processo que ele tem que passar. Tem? Então tem uns processos que tem que passar. Essa igreja aqui, ela vai, de alguma forma, Deus vai tocar no seu coração, ceifeiro, pessoas, e está tocando. Tem pessoas em oração por essa igreja. Lá no meio dos matos, lá está orando. É aqui na cidade também, ali num lugar e no outro, está oração em cima. Então essa igreja está orando um pelo outro. Aí começou a ter estrutura, não tem? Começou a ter uma basezinha. De repente eu nem vou pegar, não tem? Mas que ela vai virar uma pedra num calçado do diabo, não tem? De homens de Deus de oração e mulheres de Deus de oração. Aqui dentro tem missionário, tem missionária, tem locais de trabalho que a pessoa traz pessoa para a igreja. Tem pessoas aqui que já foram salvas, batizadas, né? Tudo por pessoas que estão trazendo para a igreja. Tem esse dom, não tem? Só que tem aquela pessoa que tem aquele dom de abrir um ministério.
Igual me colocaram aqui, eu estou insistindo, falando, Senhor, se o Senhor manter isso aqui, eu vou estar aqui, principalmente para pregar. Amém? Amém. Dá um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus. Ô glória, aleluia. Vamos se colocar de pé no nome de Jesus. Vamos se colocar de pé no nome de Jesus. E são levantados os grandes homens de Deus, que não são grandes, é Deus dentro do barro, com abundância, não tem? Esses são os homens grandes, as mulheres grandes de Deus. Não é que você fica grandão com Deus dentro de você, você fica cheio de Deus. Pastor, mas tem como ficar só um pouquinho com Deus? Claro que tem. A pessoa só dá um passozinho ali e fica ali. E Deus é tão poderoso que sustenta. Ele passozinho ali. Só que os benefícios da palavra da capa a capa você não vai receber nenhum. Você vai receber só aquele passo que você deu. A Bíblia fala de águas profundas. Ó, você está até na canela, Ezequiel. Ó, agora é até aqui. Deus quer que você se afunda na tua presença, para você receber. Agora você quer só ficar um passinho para lá, também, está tudo certo. Amém? Glórias a Deus. Santa Ceia no domingo, tá? Se você quer estar cheio de Deus, procura praticar o que a Bíblia está te mandando. Tem uma história de José ali, vai ler ela. Se santifica nisso aí, para você ver aonde você vai parar quando você está na presença de Deus. Não tem? Aonde você vai parar? Que você nem acredita. Mais alguma coisa? Ó, ficou meio despercebido, ninguém anotou o papelzinho, já veio falar, os visitantes, tá? Os visitantes aí, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Continua vindo na casa do Senhor a hora que vocês puderem. Amém? Pela visita aí, e Deus continua abençoando vocês poderosamente. E só em pisar dentro da casa do Senhor, nós sabemos disso, que nós nunca saímos de mão vazia. Às vezes a gente acha que não, mas às vezes já foi quebrado várias coisas, só em estar na presença e adorando a Deus. Vamos dar um bem-vindo aqui no finalzinho? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aplauso bem forte para Deus. Que Deus abençoe. Amém? Eu não estou vendo as duas ali, mas se tiver mais visitante aqui para trás, aqui, que eu não estou vendo, mas em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Aí agora eu vou orar, né? Para nós irmos para casa com a graça de Deus na mão, que é o favor imerecido. Senhor, no nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Papai, pelos louvores da igreja, pela abertura. Obrigado pela oração do princípio. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e oferta. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que foi colocado em adoração dentro da Tua casa nessa noite. E tudo aqui foi feito para o Senhor, para adorar, exaltar o Teu santo nome. A Tua palavra diz que enquanto estamos deleitando no Senhor, o Senhor está cumprindo o desejo do nosso coração. Esse homem, essa mulher que esteve aqui nessa noite, esse rapaz, esse jovem, Senhor, se atenta, Papai, para os pedidos deles, para os nossos pedidos, os desejos do nosso coração, que temos aflições no coração. Esteja atento, Papai, para nos dar a graça e o favor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa casa. Continue abençoando a todos, Papai. Do mesmo jeito que o Senhor trouxe para cá, leva de volta para suas casas. Com proteção, com cuidado, com zelo, livrando do homem mau, do sanguinário, do roubador. Senhor, nos esconde, continua nos escondendo debaixo das tuas mãos. E muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, até a volta iminente do nosso Senhor Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus.